E aí, turma, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos resolver mais alguns exemplos, exercícios e problemas sobre proporcionalidade e razão. Conto com a atenção de todos, tá bem? Item A. Qual é a razão entre o número de acertos e o número de erros de Rebeca? Vamos recordar que uma razão nada mais é do que o quociente entre dois números. Se tratando de um quociente, a sua escrita pode se dar na forma fracionária ou em outra forma equivalente. A gente vai ver aqui. Vamos lá. Queremos a razão entre o número de acertos e o número de erros de Rebeca. O número de acertos é o nosso antecedente da questão. Logo, ele vem no numerador da fração, né? Por sua vez, o número de erros de Rebeca é o nosso consequente. Ele vem localizado no denominador. Pois bem, agora, como nós possuímos esses dados, basta que a gente substitua. O número de acertos de Rebeca é dado que é 11. Olha aqui, Rebeca acertou 11 questões. E errou 9. O número de erros vem localizado aqui no nosso denominador, tá? Acabamos de escrever uma razão que está representada em sua forma fracionária. Neste caso, uma forma fracionária irredutível, porque não há como nós simplificarmos mais estes valores. 11 e 9 são números primos entre si. Então aqui está escrita a razão e deixamos ela na forma de escrita fracionária, tá? Mas um modo equivalente de se escrever é você fazer assim: 11, dois pontinhos, 9. Isso aqui é comumente lido como 11 dividido por 9. Mas como nós estamos falando de razão, a leitura correta é 11 está para 9. 11 está para 9, tá bem? Essa é a nossa resposta para o item A. Qual é a razão entre o número de erros e o número de acertos de Rebeca? Ora, razão é um quociente entre dois números. Um quociente ele pode ser representado na forma de fração, não é isso? Nós queremos aqui fazer a razão entre o número de erros. Então veja que o nosso número de erros é o antecedente, é o dado que vem antes na questão. Enquanto que o número de acertos é o nosso consequente, que vem depois, tá? Assim, o número de erros ele vem localizado agora no numerador da nossa fração. E o número de acertos, que é o nosso consequente, vem localizado no denominador dessa razão que está escrita na forma fracionária. Basta substituirmos os dados. O número de erros é 9, como nós vimos, e o número de acertos é 11. A gente lê 9 está para 11. Significa que Rebeca errou 9 para cada 11 acertos, tá? 9 em 11 acertos. A gente pode escrever ainda com essa simbologia aqui. As duas formas representam uma razão. E a leitura correta é 9 está para 11.
Resposta do item B. Item C. Qual é a razão entre o número de acertos e o número total de questões? Mais uma vez, o procedimento é o mesmo. Razão é um quociente, não vamos esquecer disso. Nesse caso, o nosso antecedente é o número de acertos, enquanto que o nosso consequente é o número total de questões. Pois bem, o número de acertos está para o número total de questões. Ok? Assim, a nossa razão vai ficar: número de acertos é 11. E o número total de questões? O número total de questões não é um dado explícito nesse problema, mas a gente pode encontrá-lo lembrando que uma prova ela só pode ter questões certas ou questões erradas, tá? Não existe um meio termo nesse sentido aqui que a gente está tratando. Logo, o número total de questões vai ser a soma do número de questões erradas com o número de questões certas. 11 mais 9, né? Ou 9 mais 11 dá 20. Essa é a nossa razão. 11 está para 20. Ou ainda, com outra simbologia, 11 está para 20 desse modo. Resposta do item C. Item D. Qual é a razão entre o número de erros e o número total de questões? Mais uma vez, aqui vamos fazer o quociente. E a nossa razão é o número de erros está para o número total de questões. O número de erros é o nosso antecedente. E o número total de questões é o nosso consequente da razão. Tá bem? Assim, o número de erros é 9 e o número total de questões nós vimos que é 20. Acabamos de escrever uma razão aqui. E a gente pode representá-la também com essa simbologia. A leitura, lembre-se, é 9 está para 20, nos dois casos, tá? A gente não pode ler essa razão como uma fração 9 sobre 20, não. Nem aqui essa divisão 9 dividido por 20, não pode ler assim. Tem que fazer 9 está para 20. Essa é a resposta do nosso item D, a primeira questão. Entendido? Vamos agora para a questão de número 2. Em um dia de destalação de fumo na cidade de Arapiraca, a família de Mateus e Carla destalou ao todo 80 quilos de fumo, dos quais Mateus fez 16 quilos e Carla fez 20 quilos. Item A. Qual é a razão, na forma de fração irredutível, entre a quantidade de quilos de fumo destalados por Mateus e a quantidade de quilos de fumo destalados por Carla? Então, a gente quer uma razão, ou seja, queremos um quociente, certo? Queremos um quociente entre a quantidade de quilos de fumo destalados por Mateus, nosso antecedente, e a quantidade de quilos de fumo destalados por Carla, tá? Que é o nosso consequente. Assim, basta substituirmos os dados. Mateus fez 16 quilos de fumo
e Carla fez 20 quilos de fumo. Acabamos de escrever uma razão, né, que está com escrita fracionária. A leitura correta é 16 está para 20. Contudo, observem que o problema pede para a gente escrever essa razão na forma de uma fração irredutível. Ou seja, nós precisamos simplificar essa fração, deixar ela na forma mais reduzida possível. Vamos pensar um número que divide o 16 e o 20 ao mesmo tempo. O maior número que você conseguir encontrar que seja divisor tanto de 16 quanto de 20, você vai usar. Vamos ver aqui. 16 e 20, eu identifico que o maior divisor comum entre eles é o 4. Então vamos dividir por 4. Olha quanto vai dar. Vai dar 4 está para 5. Então a gente acabou de encontrar uma razão que a gente chama de proporcional à primeira razão, tá? Que está escrita na forma de fração irredutível. A nossa resposta, portanto, é 4/5, tá? Item B. Qual é a razão na forma de porcentagem entre a quantidade de quilos de fumo destalados por Carla e a quantidade de quilos de fumo destalados por toda a família? Mais uma vez, queremos uma razão. Então, vamos iniciar com o mesmo procedimento, né? Essa razão ela é feita entre a quantidade de quilos de fumo destalados por Carla e a quantidade de quilos de fumo destalados por toda a família. Certo? Carla destalou 20 quilos de fumo, enquanto que a sua família, por inteiro, destalou ao todo, ó, observe aqui, a família de Mateus e Carla destalou ao todo 80 quilos. Então, vamos colocar 80. Escrevemos a razão na forma de fração, tá? Mas nós queremos representá-la na forma de porcentagem. Então, vamos fazer o seguinte primeiro. Vamos simplificar essa razão. 80 e 20, eles possuem um divisor em comum. O maior divisor comum entre 20 e 80 é o 20. Se a gente simplificar, nós vamos encontrar a razão 1 está para 4. Ok? 1 está para 4. Esta fração ela está na forma irredutível, mas ela não está na forma de porcentagem. Para a gente se escrever na forma de porcentagem, nós precisamos utilizar ou pensar em algum método que vá fazer esta razão possuir um denominador 100. O que é que a gente precisa fazer com esse denominador 4 para que ele se torne um denominador 100? Veja que é necessário multiplicar por 25, ó, pois 4 vezes 25 dá 100. Correto? Como nós multiplicamos o denominador da fração ou consequente da razão por 25, a gente vai precisar fazer a mesma coisa em cima aqui, ó. 1 vezes 25 é 25. A leitura dessa fração, ela pode ser lida como 25 centésimos ou 25%. A escrita, a simbologia fica essa aqui. Esse símbolo ele está indicando que existe uma divisão, ó, a barrinha da fração se torna essa barra, uma divisão por 100. Essas duas bolinhas aqui são os dois zeros. Então, nós primeiro escrevemos a razão, tá? Depois, nós simplificamos ela, porque ficaria mais fácil de encontrar o denominador 100. E, por fim, transformamos
mudamos a simbologia, tá? Lembrando que uma porcentagem nada mais é do que uma fração com o denominador igual a 100. Então, sempre que você quer escrever um valor na forma de porcentagem, você vai ter que trabalhar para deixar a fração com o denominador igual a 100. Foi o que fizemos aqui. A nossa resposta é 25%. Item C. Qual é a razão na forma decimal entre a quantidade de quilos de fumo destalados por Carla e a quantidade de quilos de fumo destalados por Mateus? Queremos uma razão, ou seja, fazer o quociente entre dois números. Nesse caso, estes números são a quantidade de quilos de fumo destalados por Carla, que é o nosso antecedente no problema, e a quantidade de quilos de fumo destalados por Mateus, que é o nosso consequente no problema. Basta substituirmos os valores. Vai ficar a quantidade de quilos de fumo destalados por Carla, no problema, é dito que é 20. E a quantidade de quilos de fumo destalados por Mateus é 16. Correto? 20 está para 16. Essa escrita está na forma fracionária. Ainda não concluímos, pois queremos deixá-la na forma decimal. Para a gente fazer isso, basta realizarmos a divisão, efetuarmos essa conta aqui. 20 dividido por 16. 20 por 16 vai dar 1, que dá 16 e sobra 4. Bota um 0 e divide. 40 por 16 vai dar 2, que vai dar 32 e sobra 8. Aí a gente coloca mais um 0 aqui e dá 80. 80 por 16 dá 5. 5 vezes 16, 80. O resto vai dar 0 aqui, ó. Então o resultado é 1,25. Encontramos a razão escrita na forma decimal. E é isso aí. Vamos anotar aqui, marcar a nossa resposta para esse problema. Ok? Vamos agora para a questão de número 3. Copie cada item no caderno e verifique se as razões formam ou não uma proporção, colocando igual ou diferente no lugar de cada um dos espaços indicados. Dica: use a propriedade fundamental das proporções. A propriedade fundamental das proporções, pessoal, ela diz que o produto dos meios deve ser igual ao produto dos extremos. Se isso for verificado nestes itens, o sinal utilizado vai ser o sinal de igual. Mas se essa propriedade não for respeitada, tá? Se acontecer o caso do produto dos meios ser diferente do produto dos extremos, nós vamos utilizar o sinalzinho de diferente, que é o igual com a barrinha cortando, tá? Na prática, para a gente saber se as razões formam uma proporção, nós vamos multiplicar em cruz. Tá? Quando nós fazemos isso, ó, o consequente da primeira razão pelo antecedente da segunda razão, nós estamos fazendo o produto dos meios. 9 vezes 4, tá? Meios. A gente vai precisar verificar se esse produto é igual ao produto dos extremos. Os extremos, no nosso caso aqui, são 6 e 6, né? Extremos. Nove vezes 4 dá 36. Enquanto que 6 vezes 6 dá 36 também.
Como se verificou que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, então o sinalzinho que nós vamos usar aqui é a igualdade. Ok? Para que não reste dúvidas, o porquê dessa nomenclatura meios e extremos, vamos escrever o seguinte. Essa razão escrita na forma fracionária, 6 está para 9, ela pode ser escrita dessa forma também, correto? Pois bem, e essa razão 4 está para 6, ela pode ser escrita dessa forma aqui também, né? Observem que os valores que estão localizados no meio aqui são 9 e 4. E os valores que estão localizados nos extremos, ou seja, nas pontas, extremidades, é o 6 e o 6, tá? Na prática, a gente pode multiplicar cruzado, do jeito que eu fiz aqui, ó. O consequente da primeira, ou seja, o valor de baixo, multiplicando o valor de cima da segunda razão. Aí depois você pega o antecedente da primeira, ou seja, o valor de cima na primeira, multiplica pelo valor de baixo na segunda. E verifica se a igualdade vai acontecer. Se acontecer, você vai usar esse sinal de igual. E aqui, nesse caso, a gente diz que as duas razões formam uma proporção, né? Lembrando que uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Está feito aqui o nosso item A, certo? Igualdade. Item B. Vamos proceder do mesmo modo, usando a forma prática, que é fazer o produto dos meios, 10 vezes 18, e verificar se esse produto vai ser igual ao produto dos extremos, 12 vezes 15. 10 vezes 18 é 180. Concordam? E 12 vezes 15, se você fizer a continha, também vai encontrar 180. Então, ó, o produto dos meios de fato é igual ao produto dos extremos. Assim, essas duas razões dadas, elas formam uma proporção. E o sinalzinho que a gente usa é a igualdade. Tá feito também o item B. Item C. O produto dos meios, nesse caso é 4 e menos 7. Lembrando que a gente precisa usar uns parênteses aqui, né, para não misturar o sinal. A gente vai verificar se esse produto é igual ao produto dos extremos, que são 5 e 6. 4 vezes menos 7, isso com certeza vai dar um resultado negativo, né? Pois nós estamos fazendo um produto de dois números com sinais diferentes. Aqui vai dar negativo. 4 vezes 7, 28. Deu menos 28. E 5 vezes 6 dá 30. Logo, o produto dos meios foi diferente do produto dos extremos. Assim, a gente diz que essas duas razões dadas, elas não formam uma proporção. Não formam. Está aqui a nossa resposta. Sinalzinho de diferente no item C. Item D. Mais uma vez. De forma prática, nós fazemos o produto dos meios pelo produto dos extremos. O valor que está abaixo na primeira razão, que a gente chama de consequente, pelo valor que está acima na segunda razão. E depois você inverte e verifica se a igualdade vai ocorrer. 20 vezes menos 3 são os nossos meios. E 10 e menos 6 são os nossos extremos. A gente vai fazer o produto. 20 menos 3 dá menos 60. E 10 vezes menos 6 dá menos 60 também. Então, a igualdade entre os produtos dos meios e produtos extremos se verificou. Logo, nós dizemos que as razões 10 está para 20 e menos 3 está para menos 6, elas formam uma proporção. Tá? A igualdade
E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Nós resolvemos 3 questões aqui, onde empregamos os conceitos de razão, proporção e, neste caso específico aqui da nossa última questão, nós usamos a propriedade fundamental. Aplicando o produto dos meios pelo produto dos extremos e verificando a igualdade ou não, nós acabamos de resolver aqui de forma simples, né? Mais uma questão sobre proporcionalidade e razão. Se gostaram, deixem um like e se inscrevam no canal. Muito obrigado, abraço.